Doenças graves que não têm cura e incapacitam o trabalhador dão direito à aposentadoria por invalidez e também garantem ao paciente que é mutuário o direito de liquidar o financiamento do imóvel. Mas uma seguradora negou a quitação a um cliente com Parkinson, alegando que ele já tinha a doença antes de assinar o contrato. O caso chegou aos tribunais. Ansiedade, insônia, depressão e até pesadelos. Sintomas que podem estar relacionados a várias doenças, entre elas o Parkinson. Mas para chegar ao diagnóstico não é fácil, são tantos os sinais. Tremor no braço esquerdo, enrijecimento do pulso, da mão, dor na perna esquerda. Dona Ana Maria teve a confirmação da doença há 15 anos, mas os sintomas começaram a aparecer 7 anos antes. O meu cardiologista falou, procure um neurologista. Aí eu fui a essa consulta no Hospital Sara e o neurologista fez os testes e falou, a senhora tem Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa que compromete os movimentos. Tem 4 sintomas principais que é o que vai levar ao diagnóstico, que são tremor de repouso, que é um tremor em uma parte do corpo que não está sendo ativada por movimento, então geralmente acontece quando a mão está apoiada em alguma superfície ou quando ela está pendente, pendurada quando o paciente está andando. Bradicinesia, que é a lentidão de movimentos automáticos e voluntários, e rigidez. Essa rigidez era testada com a gente movimentando as articulações, geralmente o punho, o cotovelo, o joelho. E um 4º sintoma que é a instabilidade postural, que é a tendência a quedas. Esses sintomas, que vão se agravando com o tempo, podem levar a pessoa à aposentadoria por invalidez e complicar, além da saúde, a vida psicológica e financeira do paciente. Foi o que aconteceu com um homem impedido de trabalhar por causa do Parkinson. Dono de um imóvel financiado, ele acionou o seguro para quitar o apartamento, uma condição que está prevista em contrato no caso de doença incapacitante. Mas a Caixa Seguradora, responsável pela indenização, se recusou a fazer o pagamento. Alegou que houve má-fé do cliente por não ter informado que tinha a doença quando assinou o contrato. A Caixa Seguros negou o requerimento administrativo, alegando que a doença dele já era pré-existente, que ele, no momento da contratação, ele sabia da doença e omitiu, o que não é verdade porque não houve nenhum relatório médico da Caixa Seguros, não houve nenhum formulário. O caso precisou ser resolvido na Justiça. Em primeira instância, o dono do imóvel teve o pedido negado. O juiz de primeira instância negou o pedido, dizendo que havia um contrato e que ele aderiu a esse contrato por livre e espontânea vontade e que a previsão contratual era de que, se houvesse uma doença pré-existente, não poderia acionar o seguro. O segurado não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. Ao analisar o processo, a 5ª turma teve outro entendimento. Para os desembargadores, a falha foi da seguradora, que não exigiu atestado de saúde, exame médico ou provas de que houve má-fé do cliente. Por isso, os magistrados determinaram: a Caixa Seguros deve quitar o imóvel. A seguradora ela precisa que o segurado apresente esses exames para comprovar se ele possui ou não uma doença pré-existente. Em não havendo essa exigência, não cabe à seguradora questionar ou negar a cobertura sob alegação de pré-existência. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas sofrem com Parkinson, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E foi pensando em ajudar essas pessoas que a cientista Daniele Lanzer, que teve diagnóstico precoce da doença, criou o projeto Vibrar com Parkinson. Segundo ela, faltam informações sobre a doença. Através de redes sociais, eu fui encontrando outras pessoas que que também receberam o diagnóstico de Parkinson e se escondiam. E também tinham a dificuldade de acesso à boa informação, que não tinha nada na época, era muito pouco, geralmente em inglês, em sites do exterior.
E aí, devido à minha formação, os contatos que eu tinha, eu resolvi criar o projeto Vibrar com Parkinson para poder auxiliar essas pessoas também a melhorarem a qualidade de vida delas, através do conhecimento. Marcelo também faz parte do projeto e diz que é preciso mais atenção e direitos para as pessoas que têm a doença. Como o tratamento ele é individualizado, muitas das vezes supera a margem de R$1.000 por mês para você adquirir um tratamento. Isso eu só estou falando do medicamentoso. Dona Ana Maria garante que com o tratamento adequado é possível ter qualidade de vida, mesmo com o Parkinson. Levanto sozinha, faço as coisas, faço almoço quando a menina não está aqui, faço as coisas em casa, mexo com as minhas plantas, com a minha jardinagem, e aí vou levando a vida. A Caixa Seguradora informou que não vai recorrer da decisão.